a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Diga: por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Mais uma vez. Preparado pra mim. Cante comigo: a ti eu vou clamar, aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Erga as mãos e diga: preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Diga para ele: oh Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Graças a Deus porque estamos aqui. Quem trouxe a sua Bíblia, levante na sua mão bem alto. Vamos ler a palavra de Deus, vamos falar da palavra do Senhor agora. E Deus vai falar conosco de maneira tremenda, de maneira especial. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Esta noite, corajosamente, eu abro o meu coração para ser ensinado pela santa palavra de Deus. E eu declaro que nunca mais eu serei o mesmo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Eu vou ler mais uma vez essa passagem bíblica. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Há muitas especulações sobre a história e a vida do rei Davi. Existem muitos acontecimentos que acompanharam a existência deste homem, que está entre os 3 homens mais poderosos da história da humanidade. Davi foi um rei em Israel e o único rei que conseguiu unir as 12 tribos de Israel. Nenhum outro rei conseguiu unir aquela nação, porque a nação de Israel foi estabelecida por tribos. 12 tribos formavam uma nação, cada tribo com um líder, cada tribo com um perfil, com um pensamento, crendo no mesmo Deus, mas cada tribo com uma espécie de governo próprio, pessoal. Então Davi, quando reinou, a Bíblia diz que mesmo em meio a muitas dificuldades no seu reinado, ele conseguiu unir. Existem várias especulações possíveis sobre a vida de Davi, mas eu quero falar algo hoje que é mais aceito em todas as histórias teológicas contadas sobre esse rei. Primeiro detalhe, que para ser rei em Israel, necessariamente a pessoa precisava nascer dentro de uma linhagem familiar pura e íntegra. Davi, ele nasceu como 8º filho de Jessé, e Davi nasceu fora do casamento de Jessé, ou seja, Jessé teve uma relação extraconjugal com uma mulher chamada Naás, e desta relação sexual nasceu Davi. Então o primeiro detalhe é que Davi, ele era um bastardo, e dentro de Israel existiam leis que regiam até as famílias. Por exemplo, se um filho nascesse fora do casamento, ele seria bastardo. Uma maldição estava sobre a vida deste filho bastardo. Que maldição, pastor? Ele deveria viver 10 gerações depois deste acontecimento. Toda aquela linhagem daquele bastardo não poderia estar na casa do pai. Um bastardo não poderia estar na congregação adorando a Deus. Era muito sério, muito terrível a lei a respeito disso. Então Davi nasceu como o 8º filho de Jessé, bastardo, fora do casamento. Como a família lidava com um filho bastardo? Como um pai de um filho bastardo fora do seu casamento tinha que lidar com este filho? Algumas observações a respeito disso. Primeiro, que esse filho bastardo jamais poderia assentar-se à mesa com os filhos legítimos. Primeira coisa, ele não poderia estar na casa com os filhos legítimos. Você vai ver a história de Jefté, também filho de uma prostituta, a Bíblia diz. E o pai de Jefté trouxe ele
para ficar na casa, e os irmãos de Jefité o expulsaram, porque era direito dos irmãos não aceitar o bastardo. Expulsa, mora em outro lugar. Então, os irmãos de Davi, por parte de pai, não aceitavam a convivência com Davi. Logo, o pai de Davi, Jessé, era obrigado a construir uma pequena tenda a mais ou menos 3 a 4 quilômetros de distância da casa dele, e nessa tenda deixar este filho bastardo, e geralmente ficava com a mãe. Então o pai não criava, não educava um filho bastardo, porque eles não queriam, eles não aceitavam. E Jessé sabia que era da geração dele que Deus ia ungir o rei de Israel. Ele teve 7 filhos, e ele sabia que era na geração dele que o rei de Israel ia ser ungido. Já havia uma profecia. Então ele isolou Davi. Davi viveu os seus primeiros 17 anos somente educado e criado pela sua mãe. Ele não podia se alimentar com os alimentos que só os filhos tinham. Qual a profissão de Davi? Também era uma lei em Israel: um filho bastardo jamais poderia ser um guerreiro. Um filho bastardo jamais poderia ser um líder. Então Davi começou a desenvolver várias habilidades. Ele começou a tocar e se tornou um excelente músico. Não podia ser guerreiro, logo não podia ter a espada, o escudo. Ele não poderia treinar com essas coisas. Por isso que ele pega uma funda, uma espécie de estilingue, começa a treinar e torna-se muito bom com a funda. E com essa arma, que era uma arma dos escravos, que não tinha influência nenhuma, o que era uma funda contra uma espada de um guerreiro judeu? Não era nada, não significava nada. Mas com estas pedras, com esta funda, Davi conseguia proteger o rebanho, e o pequeno rebanho que o seu pai Jessé deixou sobre a responsabilidade dele. Ou seja, esse rebanho aqui, Davi, é para oferecer leite, oferecer carne para você e a sua mãe. Ou seja, te vira para lá e não aparece na minha casa. Davi viveu os primeiros 17 anos da sua vida assim. E Davi, ele tinha uma aparência estranha, diferente da dos judeus. O judeu, ele tem uma expressão única, parecida. Você observa, é igual o japonês, tudo parecido, já viu? Tudo aqueles traços parecidos. O judeu tem traços parecidos. Davi era diferente. A Bíblia diz que Davi era ruivo. Fala para o teu irmão assim: não existe judeu ruivo. Judeu legítimo, ruivo, não existe. Não existe judeu legítimo ruivo. Logo, Davi não era um filho legítimo, era um bastardo. A sua mãe, Naás, era uma mulher estrangeira. Ela era uma escrava de Jessé, e ele acabou se relacionando com a escrava, e nasceu Davi. Então Davi não era judeu legítimo, era filho de judeu, mas não era um judeu legítimo. A aparência dele não tinha nada a ver com a aparência de um judeu. Ele era, a Bíblia diz, pequeno de estatura, com uma expressão boa, mas ruivo. O próprio Golias, quando foi enfrentá-lo, percebeu: você é ruivo? Que loucura é essa? Mandaram um ruivo, um judeu ruivo para lutar comigo? Não expressava ameaça a ninguém.
existia também uma função para o filho bastardo. O filho bastardo, ele praticava alguns atos que só um escravo praticava. O filho bastardo era aquela espécie de escravo mais próximo. Por exemplo, Davi era responsável em levar alimentos, a levar o lanche, o almoço para as tropas de Israel que sempre estavam em fronte de batalhas para lutar contra os inimigos. Jessé chamava Davi e colocava sobre os ombros dele pão, queijo. E um detalhe: Davi não podia comer queijo. Fala para o irmão assim: um bastardo jamais poderia tocar no alimento que era para os filhos. Ele tinha que levar, ele carregava, ele fazia todo o serviço braçal. E tem mais: o escravo não tinha transporte. Os animais de carga só serviam para os judeus, para as tropas e para os filhos. Davi tinha que ir a pé, correndo, andando naquele sol causticante do deserto. Tem mais: todo filho bastardo, ele era extremamente acusado. Isso que nós chamamos hoje de bullying, era exatamente isso que um filho bastardo sofria. O próprio Davi, escrevendo o Salmo 69, se você ler o Salmo 69, leia todo, e você vai ver exatamente o que Davi vivia, o que ele sofreu. Não era com pessoas que não conheciam ele, não, com as pessoas da família dele. Davi diz no Salmo 69 que ele era considerado pelos seus como um homem vil. Um homem vil é um homem extremamente fracassado, um homem sem capacidade nenhuma de vitória. O Salmo 69, verso 19 diz que ele era considerado como um homem vil. As pessoas que viam Davi pastoreando um pequeno rebanho, que era ainda nem dele, do seu pai, consideravam Davi um homem fracassado. Os próprios irmãos de Davi, mais velhos do que ele, diziam: tu és um fracassado, tu és um presunçoso, tu és um jovem vil. Ou seja, você é bastardo, você não faz parte da família. O Salmo 69, verso 2 diz que os seus irmãos o abandonaram no lodo, ou seja, jogaram ele na lama e deixaram lá. Davi sofreu toda forma de violência, de abandono. O verso 3, Davi no Salmo 69 diz que ele foi também abandonado e deixado no deserto, desesperado. É como se os irmãos dele levassem ele para algum lugar: deixa esse menino aí, jogavam na lama, deixa esse menino aí, deixavam no deserto. E ele viveu toda essa guerra, essa luta. O verso 4 do Salmo 69 diz, Davi dizendo que ele foi odiado sem razão. Ele não sabia porque tanto ódio era nutrido sobre a vida dele, porque não gostavam dele. O verso de número 4, seus irmãos eram seus inimigos gratuitos, ou seja, ele não fez nada, a inimizade era de graça. Por quê? Porque ele representava a vergonha da família. Quem olhava para Davi, ele não era apresentado para ninguém. Ele vivia escondido, a 3, 4 quilômetros de distância da casa do pai. Ele não aparecia para comer. As visitas vinham, onde estava Davi? Não existia. Davi não era contado como um dos filhos. Davi nem era mencionado pelo seu pai Jessé.
O Salmo 69, verso 19, diz que Davi vivia grande afronta e vergonha por causa da situação da sua mãe. Literalmente, além de sofrer toda a afronta, a vergonha, ele também sofria por causa da mãe dele. Ele viveu toda essa tristeza. O verso 8 do Salmo 69 diz que Davi era considerado um estrangeiro na sua casa. Ou seja, você não faz parte da nossa família. Claro, um rapaz desse passou fome na vida. O verso 10 diz que ele passou fome. Fome. O verso 11 diz que ele era objeto de escárnio, de piada. Ele era a piada dos irmãos. O verso 13 diz que ele era motivo de fofoca e tema de piada de bêbado. Ele era o quê? No verso de número 13, que ele era motivo de fofocas. Falavam mal dele, gratuitamente. Fofocavam, desfaziam. E era piada de bêbados, que não tinham sobriedade alguma. Escárnio. Verso 21, ele era zombado. Zombaria. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, que Davi foi chamado de presunçoso, maldoso, bisbilhoteiro pelos seus irmãos. Sai daqui, menino presunçoso, vai-te embora, deixa de te meter nas coisas que não pertencem a você. Você é um bisbilhoteiro, sai daqui. Os irmãos tratavam ele assim. Ele era acusado sem saber o porquê da acusação. Odiado, zombado. E tudo isso ele sofreu e viveu, mas não havia na vida dele culpa alguma. Ele era vítima. Não foi ele que pediu para nascer. Ele nasceu num contexto familiar desse. Olhe para mim, por favor. Existem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não provocamos, que literalmente nós somos vítimas. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças estão vivendo as consequências de uma família desestruturada, estão vivendo abusos, estão vivendo violência, estão vivendo escárnio, zombaria, tristeza, vergonha. Olha o filho do pai bêbado que vive caindo, olha o filho da mãe que é isso, aquilo, outro, olha o fulano. Toda essa zombaria causa no coração de qualquer ser humano traumas. Nenhum filho quer ouvir isso do seu pai. Nenhum filho quer ouvir que o seu pai ou a sua mãe é motivo de zombaria. Olha, é na tua casa lá que eu vi o teu pai batendo na tua mãe. Às vezes, visitando colégios, conversando com alunos e com jovens, irmãos, é tão triste. Aí vamos ver uma geração totalmente angustiada, envergonhada, triste, revoltada. A maioria desses jovens e adolescentes tem uma família desestruturada, que provoca vergonha, dor, sofrimento. Mas a maioria, infelizmente, não pode abrir a boca e falar. Alguns têm que suportar isso. Davi viveu os seus 17 anos vivendo tudo isso, e não tem uma passagem bíblica que ele abriu a boca para discutir com os seus irmãos, que ele abriu a boca para se defender, que ele abriu a boca para fazer isso ou aquilo. Agora, imagina, quando Davi escreveu o Salmo de número 23,
Salmo 23, você pode abrir a Bíblia se você quiser. O Salmo 23, Davi não era rei. Davi era esse rapaz aqui que estava sofrendo. Mas ele nutria no coração, irmãos, uma certeza. E ele começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu, e Ele nunca me faltará. Ou seja, tudo faltava. Tudo faltava para Davi. Faltava o acolhimento, faltava o amor, faltava a atenção, faltava o cuidado. Ele era uma criança que estava nascendo em meio àquela situação. O pai dele não se preocupava se ele ia ser devorado por um urso, por um leão ou por alguma besta fera do campo. Não queria saber. O pai dele não dava para ele armas para ele defender o rebanho. Ele tinha que se virar. Ou seja, se Davi morresse defendendo o rebanho, que morresse. O rebanho que Davi protegia era mais importante que ele para o pai dele. O pai de Davi não se preocupava no que Davi sofria. De preferência, se Davi pudesse morrer, seria até melhor. Apagava daquela família aquele que era motivo de vergonha. Uma família desestruturada, irmãos, ela é algo terrível. É uma dor incomparável. Ela provoca algumas doenças emocionais incuráveis que não tem remédio nesse mundo capaz de curar. Só Deus, só o Espírito Santo. Digam graças a Deus. Ainda bem que Deus, ainda bem que o Espírito Santo ele age nas nossas vidas para trazer paz, para trazer cura, para restaurar a nossa vida. Ainda bem. Mas famílias desestruturadas, elas acabam gerando tudo isso. E Davi, no Salmo 23, lá para o finalzinho do Salmo, ele dizia para Deus: Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice. Quando Davi pedia unge-me a minha cabeça com óleo, Davi estava pedindo uma coisa. Era a mesma coisa que está pedindo para ganhar na Mega Sena. Porque ungir a cabeça com óleo, só rei tinha direito de ser ungido na sua cabeça com óleo, até o seu cálice transbordar. Como é que era isso? Quem ia ser ungido rei colocava um cálice logo abaixo da sua cabeça, curvava a sua cabeça, a sua fronte, e o óleo era derramado na cabeça e caía naquele cálice. E não parava de derramar o óleo o profeta até que o cálice transbordasse. Davi está pedindo para Deus: Senhor, eu quero ser ungido rei. Você imagina, às vezes acontece isso com o jovem, né? Com o adolescente. Está com uma vida arrebentada, mas ainda tem a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Eu sonho, eu não sei, eu estou atrás do meu sonho, eu estou lutando, muitos não conseguem. Mas Davi sonhava, ele sonhava um dia ser ungido. Ele não sabia quem iria ungí-lo, mas ele pedia para Deus: Senhor, unge-me a cabeça com óleo. Ele não tinha coragem de pedir para nenhum profeta: profeta, eu quero ser ungido, porque ele não tinha direito. Quando alguém perguntasse: você é filho de quem? Eu sou filho bastardo de Jessé. Ei, menino, cala a boca, você não tem direito algum de ser ungido, muito menos rei. Ainda bem que Deus é um Deus que Ele quebra as regras da vida. Fala para o teu irmão assim: Deus quebra as regras da vida. Irmãos, a regra é a seguinte: um jovem, um adolescente, uma criança que nasceu numa família desestruturada, a regra, não a exceção, a regra é que esse jovem tenha uma série de problemas na vida e dificilmente tenha uma vida equilibrada e abençoada. Essa é a regra. A exceção acontece. Mas de cada 100 jovens com problemas de droga, violência, amizades erradas, de cada 100, 95 vêm de famílias
desestruturadas. Essa é a regra. E os 5 são aqueles que a família é uma família boa, a casa é uma casa de valores, aconchegante, mas ele decidiu ir por um caminho errado. Mas 95% dos jovens que têm problemas com vício, com violência, com roubo, com más amizades, com drogas, vem de família desestruturada. A maioria viu o pai agredindo a mãe, a maioria viu a mãe, desesperada, a maioria veio de um relacionamento que se desfez, a maioria veio de traumas terríveis que aconteceram dentro da casa, a maioria veio de situações terríveis, e esses jovens às vezes vão desenvolvendo comportamentos tão terríveis, e que lá na frente, lá no futuro, os pais, sem perceber às vezes que o problema aconteceu, e que a maioria das vezes a responsabilidade ou a consequência aquela criança está sofrendo, acabam não entendendo porque aquele filho decidiu andar por aquele caminho, decidiu tomar aquela direção na vida. Mas enfim, o que eu quero que você observe é uma coisa, que quando hoje nós falamos de Davi, o grande rei, o terceiro homem mais poderoso da história da humanidade, ele nasceu numa família totalmente desestruturada. Eu nem posso dizer que família Davi teve, porque a família dele o rejeitou sempre. Mas o que aconteceu na história de Davi que mudou a vida e a história de vida dele? O que aconteceu é exatamente o que ele escreveu no Salmo de número 23. Eu quero que você veja lá o Salmo. O Salmo 23 era o desejo do coração de Davi. Ele ansiava, era o anseio do coração de Davi algumas coisas. Ele falou: o Senhor meu pastor, Ele nunca me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi, irmãos, ele se coloca numa posição que nenhum outro homem se colocou na Bíblia. Davi se coloca na posição de uma ovelha em relação a Deus. A primeira posição, sabe que a nossa vida começa a mudar quando nós decidimos ter na nossa vida orientação e direção. A nossa vida começa a mudar quando nós decidimos nos colocar numa posição de quem está precisando de orientação e de direção. A ovelha não tem senso de direção, facilmente se perde. Ela precisa de um pastor, ela precisa de um guia. Davi está dizendo: Senhor, eu estou vivendo uma vida sem direção, eu estou vivendo uma vida completamente sem direção. Claro, um jovem que passou por tudo isso, um jovem que viveu tudo isso, não tinha muitos planos e projetos, ele não sabia como ia acontecer. Então ele começa a dizer para Deus: Senhor meu pastor, nunca me faltará, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Davi estava cansado daquela vida, e só Deus poderia levar ele para algum lugar, porque o pai dele, os irmãos dele, a mãe dele era uma criança, um jovem. Refrigera minha alma, ou seja, irmãos, refrigerar. Você já viu, aqui em Rondonópolis está quente, terrível, aquele sol, que misericórdia. Aí quando você entra no lugar refrigerado, ai meu, dá vontade de ficar na fila do banco. Pode demorar, estou aqui. É melhor a fila do banco nesse momento do que lá fora. Então esse refrigério da alma, Davi tinha a sua alma queimando, uma dor terrível, uma angústia. Sabe aquela pessoa que está aquele sol terrível, tem que ficar ali, dói a cabeça, há um incômodo, a pessoa quer correr. Uma vez em Belém, eu parei na Almirante Barroso, meu carro com ar condicionado, irmãos, ligado, mas não estava dando conta. Pensa no engarrafamento.
Mas 2 vezes me deu vontade de sair do carro e sair correndo. Deixa o carro aí, vai matar outro. Eu olhei assim, eu estava perto da aeronáutica. Vou agora entrar no quartel, fica aí. Deixa o carro aí. Está parado o trânsito mesmo. Carro parado, trânsito parado há mais de meia hora. E um carro parado, ligado. O ar-condicionado começou a... Não tinha mais ar-condicionado, estava sufocante. Porque é isso que o sol muitas das vezes provoca, um desespero. Então Davi vivia debaixo de tudo aquilo. A alma dele estava angustiada. Ele pedia refrigério para a alma. Refrigério para a alma. Uma coisa é o teu corpo estar queimando. Um ar-condicionado resolve. Outra coisa é a tua alma está em angústia. Só Deus pode trazer refrigério para uma alma angustiada. Digam glória a Deus. Ele diz mais: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, Davi diz: Senhor, eu não quero ser um jovem malfeitor. Ele tinha tudo para fazer tudo de errado na vida. Ele tinha tudo para dizer uma coisa: vou chutar o balde, eu vou vender droga, eu vou assaltar, eu vou fazer parte do, sabe? Ele tinha tudo para fazer o que ele quisesse ali. Mas ele pede para Deus guiá-lo pela vereda da justiça. Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Só Deus, irmãos, para guiar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi coloca uma situação na vida dele. Vale da sombra da morte é uma frase, é um conceito muito terrível, terrível. O vale da sombra da morte é o conceito de morte física, espiritual do inferno. Literalmente é o inferno em vida. É quando tudo virou um caos. É quando não há mais esperança para absolutamente nada. Onde só a morte impera. Onde não há vida, não há esperança alguma para absolutamente nada. Davi coloca essa possibilidade: Senhor, ainda que eu ande, Davi está dizendo, por algum momento, meu Deus, apesar de toda essa angústia da minha vida, essa dor, esse sofrimento, se eu tiver e vacilar os meus pés e acabar andando por esse vale de desilusão, de morte, de fracasso, ainda que eu ande por esse vale, eu sei que tu estarás comigo. Digo amém. Ele nutria isso, é a necessidade, ele queria Deus com ele. Mesmo que ele estivesse andando numa situação difícil, se Deus estivesse com ele, ele dizia: a tua vara e o teu cajado irão me consolar. Quando eu estiver lá na situação mais difícil, no fundo do poço, o Senhor irá me consolar. Aí ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí ele fala: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho lindo o encerramento deste salmo, porque Davi diz bondade e misericórdia. Davi pede primeiro: Senhor, unge-me a cabeça com óleo. Ou seja, eu quero ser rei. E se eu for rei, imagina, irmãos, um jovem que passou por todo esse trauma na vida. O que ele iria fazer com os inimigos dele, se ele chegasse a ser um rei? Claro: eu estou lembrado de você, você fez tal coisa contra mim, ele ia fazer uma lista, ia pegar todo mundo. Tem gente assim: o dia que eu melhorar, o fulano vai ver só. Não vai melhorar nunca quem fala isso. O dia que eu chegar a ser gerente, eu vou pegar o Beltrano. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora. Irmãos,
para esse tipo de gente não chega nem a vez nem a hora. Davi disse: se eu for ungido rei, eu quero te fazer um voto com o Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Digo amém. Eu não vou tratar ninguém como eu fui tratado. Eu não vou fazer contra ninguém o que fizeram contra a minha vida. Eu não vou pagar o mal com o mal. Aquilo agradou a Deus. Aquilo chamou a atenção de Deus. Deus disse lá dos céus: achei um rei para Israel. Achei aquele que vai reinar sobre Israel. Davi chama Samuel e diz: Samuel, vai até a casa de Jessé. E na casa de Jessé, Deus não diz para Samuel quem seria ungido rei. Deus só diz o seguinte: um dos filhos de Jessé eu escolhi para ser rei. Samuel foi, preparou tudo. O profeta Samuel, irmãos, ele era extremamente respeitado. Saul tremia quando via Samuel. Todos os reis de todos os povos se desesperavam quando Samuel aparecia. E Deus disse: vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi um rei entre os filhos dele. Samuel aparece na casa de Jessé. E quando um profeta aparecia na casa com a missão de ungir um dos filhos, o pai ficava satisfeito, alegre, e preparava uma grande festa. Jessé preparou uma grande festa. Toda a roupa de gala dos filhos estava pronta, porque Jessé sabia que mais cedo ou mais tarde um profeta iria aparecer na sua casa para ungir um dos seus filhos rei. Mandou todos se vestirem. Sabe aquela pessoa que tem: não, eu tenho uma roupa muito especial para o meu filho, o dia que ele for fazer tal coisa? Era assim, todos tinham roupas, todos se vestiram. O sacrifício foi apresentado. Jessé estava com um chofar, um chifre de carneiro cheio de azeite, todo paramentado com a roupa de profeta e de sacerdote que tinha a função de ungir o rei de Israel. Uma festa foi feita, a família presente, todos ali, e começam a serem apresentados os filhos de Jessé. Passa o primeiro filho. O primeiro já impactou Samuel. Quando Samuel viu aquele filho de Jessé entrando todo vestido, impecável, Samuel se espantou e disse: eis aí o rei de Israel. Aí Deus disse: epa, Samuel, não é esse. Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, o coração. Samuel recuou. Passou o primeiro, não foi o primeiro. Não importa para Jessé, desde que fosse um daqueles que ele tinha como filho. Passa o segundo. Não, esse tem que ser esse aqui. Olha a pinta dele. É esse rapaz aqui. Vai ser? Não, não é esse. Deus falou para Samuel. Passa o terceiro. Passa o quarto. Começou a estar uma angústia em Samuel. Cadê o rei? Passa o quinto, o sexto. Passa o sétimo. Samuel disse: mas Deus não é nenhum desse. Aí Samuel faz uma pergunta constrangedora para Jessé. Bom, Deus não erra, Deus não falha. Deus falou que eu iria ungir o rei de Israel, e o rei de Israel é um dos filhos de Jessé. Eu estou na casa de Jessé, mandei chamar os filhos dele, ele fez passar 7 filhos. Samuel pensou: ixi, ainda, ou melhor, acabaram os teus filhos, Jessé? Aí Jessé, todo sem graça, teve que, na presença de todos os que foram convidados para a festa, falar: não, ainda tem um, e ele está lá no campo, cuidando das
Samuel olhou para Jessé e disse: manda chamá-lo, porque nós não sentaremos à mesa enquanto esse rapaz não chegar aqui. Preste atenção, Davi nunca tinha almoçado, jantado, tomado um café na mesa da casa do seu pai. Alguém manda chamar Davi. Davi vem vestido, irmãos, como um jovem miserável, porque era isso que ele era. Davi não tinha roupa de rei, não tinha aparência de rei. Lá vem, trabalhando, suado. Quando ele entra naquela casa e vê todo mundo, ele pensou: vou apanhar de todo mundo aqui, porque era só isso que eles faziam, zombavam, batiam, ridicularizavam, vão fazer piada da minha vida. Ele deve ter pensado isso. E quando ele olhou, Samuel estava naquela casa. Quando ele entrou, do jeito dele, 16 para 17 anos, ele entra naquela sala, todos estavam em pé, ninguém vai sentar enquanto esse rapaz não chegar. Sabe quando você vai almoçar e alguém muito importante, uma autoridade está sendo recebida na casa, você não senta logo na mesa enquanto aquela pessoa não se assentar. Isso é a etiqueta, o respeito, a honra. Ok? Então não, pode sentar, fique à vontade. A pessoa sentou, aí você senta. É assim que vocês fazem? Por exemplo, o correto é que se você for almoçar com a sua família, enquanto o teu pai não sentar, você não senta. É assim que em Mato Grosso é? Aí o pai pode falar: pastor, se eu não correr para pegar meu pedaço, não sobra nada para mim, porque os meninos vão, parecem assim uns pitbull. Mas a tradição judaica era isso: enquanto não sentar a autoridade, ninguém senta. Está lá todos os irmãos de Davi em pé, ninguém senta. Pai dele, todo mundo em pé. Davi entra na sala, olha todo mundo em pé, a mesa de tudo de melhor que poderia existir está ali na frente dele. Samuel ouviu a voz de Deus. É este Samuel. Nós lemos o versículo. Disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge-o, porque é este mesmo. Por que Deus falou é este mesmo? Porque Samuel pensou: mas Senhor, é esse? É mesmo? Não está tendo uma interferência aqui na minha vida espiritual com o Senhor? Será que não está dando problema? Não ficou offline aqui o meu relacionamento contigo? É esse mesmo? Deus falou: é esse mesmo. Samuel manda o Davi se aproximar. Ele curva a sua cabeça. Irmãos, imagina o que passou na cabeça de Davi. Ele é meu pastor. Ele está ungindo a minha cabeça com óleo, até o meu cálice transbordar. Davi está vendo se cumprir na vida dele algo que só Deus poderia fazer. Davi está vendo todos os irmãos dele ali, olhando para ele. Todos os que zombaram dele, ridicularizaram, olhando para ele e vendo o óleo ser derramado sobre a cabeça dele. O pai de Davi, que o abandonou, ridicularizou, disse que ele não ia ser ninguém, fica lá no campo, no deserto, não aparece em casa, some da minha vida, está vendo ali ser ungido o rei de Israel. Aquele menino que está ali sendo ungido não foi preparado pelo pai dele, foi preparado por Deus. E naquele momento que Davi recebe aquela unção, o cálice dele, o cálice que ele tinha ali, transbordou. E depois que isso aconteceu, Davi senta à mesa e autoriza todos poderem comer, porque agora ele era ungido rei de Israel. Digam glória a Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: não importa a situação que você viveu na vida, se o Senhor for o teu pastor, você pode ter absoluta certeza que o teu fim não vai ser aquilo
que as pessoas, que os teus inimigos disseram e profetizaram que seria o teu fim. O fracasso não vai ser o teu fim. Deus não é pastor de ninguém para que aquela pessoa fracasse. Deus não vai guiar ninguém para o fracasso. Davi entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo, uma espécie de vale da sombra da morte, ele pedia que Deus guardasse a vida dele, que Deus estivesse com ele. E Deus cumpre na vida de Davi a promessa. Digam todos amém. A escolha. Ou seja, no meio daquela família, aquele que seria uma espécie de ovelha negra, foi aquele que Deus chamou para ungir. Quem está entendendo isso, diga amém. Aquele que todo mundo falou, esse aí é problemático, esse foi um erro da minha vida, isso aí não era para ter nascido, foi um caso que eu tive aí fora do casamento, aí nasceu, eu estou tentando aqui administrar, estou ajudando esse menino. Não importa a situação que você passou, as humilhações, as dificuldades, as palavras que você ouviu, a maneira que você foi tratado ou tratada. O que importa é uma coisa: se Deus for o teu pastor, pode ter certeza, Ele nunca te faltará. Ele estará contigo todos os dias. E Davi declara: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Deus, eu quero habitar na tua casa. Davi passou a vida dele toda não podendo morar na casa de Jessé. Ele disse: eu não pude morar na casa do meu pai, mas eu vou morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do meu pai que está no céu, do meu Deus, daquele que cuida de mim. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Existem coisas que talvez você está vivendo, existem situações que você possa estar passando, que, meu irmão, talvez só você sabe. Coisas que você já ouviu, coisas que você viveu, a família que você faz parte, não importa a situação que você está vivendo. Eu quero fazer um desafio com você hoje. Eu quero que você saia daqui tendo uma certeza no teu coração, que o Senhor, Ele quer te guiar às águas de descanso. O Senhor pode refrigerar a tua alma. O Senhor pode te guiar pelo caminho da justiça. Você não precisa viver uma vida de erro, de fracasso, de comportamentos errados, até malignos. Você não precisa viver isso. O Senhor pode te guiar pelo caminho da verdade e da justiça. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode ungir a tua vida, e a unção de Deus na tua vida pode definitivamente ser o começo de algo completamente novo. Deus quer te ungir para que você se encontre com o propósito dele para a tua vida. Digam glória a Deus. Deus quer ungir você para que você seja um homem, uma mulher de honra, de vitórias, abençoado. Eu falei tudo isso porque você talvez só lê que Davi foi rei. Você não se identifica: pastor, ele nasceu numa família boa, nasceu. Não, ele nasceu e foi rejeitado desde o seu nascimento. A vergonha da família legítima, foi um bastardo. Mas Deus mudou a história dele para dizer que o que Ele quer fazer na tua vida não depende da família. Ele não depende da família que você veio. Ele não depende do sobrenome que você tem. Digo amém. Não depende. Teu sobrenome pode ser um sobrenome de uma família complicada, mas pode ter certeza, se o teu nome estiver escrito no livro da vida,
a tua cabeça será ungida com óleo, o teu cálice vai transbordar, a tua vida será guiada para junto das águas de descanso, a tua alma vai ser refrigerada, Deus será o teu escudo e a tua proteção.